Vamos trabalhar a palavra de Deus. Amém? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já outrora ouvistes que havia de vir, e eis que já está no mundo. Vamos começar por aqui, irmãos. O momento que o apóstolo João escreve essa carta, existe uma heresia que está tentando desqualificar Jesus, tá? Essa heresia era o gnosticismo. Como que funcionava o gnosticismo? Primeiro, os gnósticos, conforme o próprio nome sugere, eles entendiam que a gnose ou o conhecimento poderia levá-los a um estado de elevação. É mais ou menos aquilo que nós poderíamos corresponder como o chamado nirvana, né? A pessoa ela chega num nível de elevação acima dos outros por causa do conhecimento. E esses gnósticos, eles tinham uma doutrina. Eles diziam que a carne era má. Então, como a carne era má, Deus não poderia ter encarnado. Essa é a ideia dos gnósticos. Ou seja, o gnosticismo negava Jesus Cristo vindo em carne. Então o apóstolo João, ele se preocupa em dizer que todo espírito que não confessa Jesus Cristo vindo na carne, esse é um espírito do anticristo. Ao fazer um estudo, se você depois recorrer ao livro de 2 de João, você vai ver que João fala exatamente isso. Também sobre aquele que não permanece na doutrina do Cristo. Quando a gente faz um estudo, você vai entender que essa ideia de Jesus vindo na carne, ela se aplica não só à primeira encarnação, mas ela se aplica também à ressurreição. Então, qualquer grupo religioso que diga que Jesus não ressuscitou em carne, ele é um grupo anticristo. Essa é a ideia que a Bíblia nos dá. Entender que Jesus Cristo encarnou e entender que Jesus ressuscitou em carne é uma doutrina central do cristianismo. São pilares do cristianismo que não podem ser mexidos. Como dizia o ministro Magri, é imexível essa doutrina. Não pode. Quem é do tempo do ministro Magri aí? Ninguém. Caramba, rapaz. Você vê que às vezes eu vou lá no fundo do baú, né, varão? Pensa que é moleza. Pois é. O ministro Magri foi um ministro da Fazenda. Foi um ministro da Fazenda, se não vai me falhar aqui a memória, durante a época do governo Collor. Quem lembra do Collor? Meia dúzia. Se eu não me engano, não tenho certeza da presença, mas era o ministro Magri. Ele dizia que o plano deles era imexível. Assim são os pilares do cristianismo, irmãos. É imexível a doutrina de Cristo. Não pode mexer. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode interpretar o texto bíblico de algumas maneiras. Isso pode acontecer. Isso começou a acontecer muito cedo na história da igreja. Começou a acontecer muito cedo.
nós tínhamos escolas que eram formadas por pensadores e eles davam a sua linha de pensamento. Por exemplo, Orígenes, que é um dos primeiros pais da igreja, Orígenes desenvolve algumas interpretações da Bíblia como alegóricas. Ele pensava que tinha coisas na Bíblia que era realmente só simbolismo. Outros pensadores já interpretavam de modo diferente. Mas o que é que aproximava Orígenes de outros pensadores? Eram os pilares do cristianismo. Entendeu? O pilar não se mexe, irmão. Ou seja, ou você acredita no Evangelho como a base que é, ou então você não está em Cristo. O resto, irmãos, é aquilo que eu sempre tenho pregado. Eu vejo o pessoal, às vezes, discutindo coisas muito medíocres na internet. E eu, sinceramente, irmãos, eu não tenho nem tempo para isso, sabe? Às vezes eu pego o crente querendo discutir o sexo dos anjos. Irmão, isso aí não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que entender o que diz respeito à salvação. Isso você tem que entender. Como eu falo muito com testemunhas de Jeová, a testemunha de Jeová é assim, ó. Ai, mas e se eu crer que a alma é imortal? Será que eu vou perder a salvação? Bom, olha que idiotice. Que diferença vai fazer o cara crer se a alma morre ou deixa de morrer? No dia que você se encontrar com Cristo, a última coisa que Cristo vai te perguntar é isso aí, irmão. Ah, mas eu acreditava que a alma morria. Ué, e daí? Ah, mas eu acreditava que não morria. E daí? Então, irmão, você tem que se apegar à doutrina central do cristianismo. Ao passo que você vigia contra as heresias. Porque um ensinamento que muitas vezes te ensinaram errado, que não há clareza no ensino, é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, quando você está em algum lugar que te ensina heresia, aí você tem problema. Então, ensino errado é uma coisa e heresia é outra. Tá claro isso aí para os irmãos? Tá claro? Então é por isso que a gente não se preocupa. O João diz que a ideia central é entender Jesus Cristo vindo em carne. Ou seja, é o ponto de partida para a igreja cristã. O resto são interpretações. Aí, e veja que esse espírito do anticristo aqui que ele está mostrando, não tem nada a ver ainda com o anticristo escatológico que vai aparecer agora no final dos tempos. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá legal? Então, o primeiro ponto é confessar que Jesus Cristo veio em carne e ressuscitou em carne. Esse negócio de que Jesus ressuscitou em espírito, tá tudo errado. As testemunhas de Jeová têm uma doutrina engraçada sobre a ressurreição. E quando eu paro, irmãos, assim começo a analisar a Bíblia, eu fico vendo o absurdo da doutrina da ressurreição. Eles falam que Jesus ressuscitou em espírito. Aí o primeiro ponto é que espírito não morre. Esse é o primeiro ponto. O corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus que o deu. O homem morre uma vez e segue-se um juízo. Pronto. Como que é isso aí, irmão? Depois que saiu daqui, aí você não me pergunta mais, porque eu também não sei, nunca saí, nunca morri, não pretendo morrer tão cedo. Mas o que a Bíblia diz é isso, né? Ou seja, Jesus ressuscitou em espírito? Não. Ah, se Jesus ressuscitou em espírito, como é que fazia na hora que ele voltou? Que ele ficou 40 dias com os discípulos aqui. Ah, isso aí a gente explica, isso é muito fácil. Jeová Deus providenciava para Jesus um corpo diferente. Sabe tipo roupa que você tem no guarda-roupa? Você fala, hoje eu vou com esse terno aqui, ó. Pois é, toda vez que Jesus via, Jesus escolhia um corpo para ele aparecer. Um dia ele apareceu com um corpo de jardineiro. Depois
ficou meio chateado com aquele corpo, aí ele resolveu aparecer com um corpo de viajante no caminho de Emaús. Depois ele também não gostou muito daquele corpo, aí ele resolveu fazer um corpo de cozinheiro para cozinhar para os discípulos na beira da praia. E aí os discípulos falam assim: mas espera aí, isso aí deve ser um fantasma. E aí o Senhor Jesus diz assim: um fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Estão aqui os cravos, Tomé, pegue neles. Então a ressurreição corporal de Cristo, irmãos, é um dos pilares do cristianismo. Não tem como mexer nisso aí. E o João diz que qualquer um que se atreve a fazer isso, ele está participando de uma doutrina do anticristo. Você vê que é grave. Isso é grave, isso aqui é uma heresia. Isso é uma heresia, você pregar o contrário. Aqui não é entendimento errado. Por que não é entendimento errado, ancião? Porque a Bíblia diz que é assim. Não deixarás a minha alma no Hades. Estou citando agora Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, o corpo de Jesus não se decompôs. Ele ressuscita em corpo. Então João começa nos alertando sobre isso. Depois ele continua assim, ó. Filhinhos, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Perceba que João começa dizendo assim, olha, não creiam em todo espírito. E depois agora ele diz assim, a gente conhece também da seguinte maneira: quem nos ouve, ouve a Deus. Quem não nos ouve, não ouve a Deus. Ah, então nós somos porta-vozes de Deus, ancião? Não, nós não somos. Mas toda vez que você prega genuinamente a palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus e a pessoa não ouve a palavra de Deus, ele não está ouvindo a Deus. Entendeu? Por exemplo, nesse momento aqui que eu estou pregando para vocês, eu estou lendo a palavra de Deus. Então a palavra não é minha, é de Deus. A pessoa ouve se quiser. Agora, quando eu desci daqui, você não tem obrigação nenhuma de me ouvir, porque aí não é a palavra de Deus, aí a palavra é minha. Sim ou não? Agora, se eu citar a palavra de Deus, você fala, irmão, como que eu devo proceder? Eu lhe digo, irmão, em Provérbios tal diz isso. A palavra é de quem? De Deus. Então quem ouve a palavra de Deus é de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus não é de Deus. Ah, então ficou fácil, né, ancião? Porque todo mundo fala da Bíblia. Então, irmãos, falar da Bíblia é muito fácil. Falar da Bíblia é muito fácil. O grande problema é você entender a Bíblia conforme a Bíblia ela é ensinada. Eu já falei para vocês, né? Eu vivi 28 anos estudando a Bíblia. Vim descobrir depois de 28 anos que eu não sabia nada. E aí, como é que faz? Então é desse jeito, então existe a maneira. Então quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmão, eu sempre tenho falado como o evangelho é tranquilo. E se você frequentar as nossas reuniões durante todo o ano, serão 52 reuniões que você vai ouvir. 52. Sabe o que vai acontecer? Nessas 52 reuniões você vai perceber que os nossos temas são circulares. A gente sempre vai falar de amor, sim ou não? A gente sempre vai falar de volta de Cristo, sim ou não? A gente sempre vai falar de comunhão cristã, sim ou não? São os temas que a gente fala, irmãos. E a Bíblia, ela se centraliza nisso. A Bíblia, ela trabalha com o Evangelho de Jesus,
e ela trabalha com o amor. Só isso que a Bíblia prega. Só isso. Você começou a entender isso, você já deu um grande passo na sua vida. Ah, ancião, mas eu não entendo nada sobre o calvinismo. Então, irmão, Calvino morreu por você? Não. Você já entendeu de Cristo? Cristo morreu por você? Glória a Deus. Ô, ancião, mas eu não entendo nada do Armínio. Armínio morreu por você? Não. Você já entende de Cristo? Ele morreu por você, é o suficiente. Ah, ancião, mas eu queria entender essa doutrina, como serão os nossos corpos depois da ressurreição. Tá bom, irmãos, é ótimo, 1 Coríntios 15, é só ler que está tudo escrito. Mas o que é que você está fazendo para ter uma boa ressurreição? Você entende isso? Irmãos, é o amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Irmãos, não combina ser cristão e ter um coração irascível, um coração, sabe, invejoso, um coração mau. Eu preguei Hebreus aqui a semana passada. Tomem cuidado para que nunca se desenvolva em vocês um coração iníquo, falto de fé, por se afastar do Deus vivo. Ou seja, não combina com o cristão, irmãos. O cristão, irmãos, ele tem que ser amoroso. Ele tem que ser amoroso. Sabe? As coisas estão acontecendo na vida do próximo. Como é que eu posso abençoar a vida do próximo? Sabe? Demonstrar amor em todas as ocasiões. E outra, não é demonstrar amor só aqui para com os nossos irmãos, não. Se você fizer isso, você está se resumindo a qualquer religioso de quinta categoria. Demonstrar amor, irmãos, significa você estar disposto a servir. Mas não é servir o ancião, não. Não é servir o pastor Anderson, o pastor Roberto ou o pastor Felipe. Significa você servir o mendigo que está lá no farol esperando você dar um prato de comida para ele. Significa você servir aquela pessoa que precisa de você no momento que ele te encontrou. Aí sim, aí você começou a entender o que é o evangelho, você começou a entender o que é o cristianismo, e você começou a entender, presta atenção, você começou a entender que você é nascido de Deus. O nascido de Deus ama. Irmãos, e amar é tão diferente do que nós praticamos e conhecemos. É tão diferente que eu fico até envergonhado quando eu leio 1 Coríntios capítulo 13, que eu já preguei também sobre esse assunto aqui com vocês. Eu fico até envergonhado, porque amar, irmãos, é completamente diferente do que a gente pensa, mas tem uma responsabilidade. Aquele que ama, esse conhece a Deus, e é nascido de Deus. Isso, irmãos, só vai se evidenciar no momento que você pode demonstrar esse amor. Sabia? A Bíblia, ela fala de vários tipos de amor. Ela fala do amor eros, que é o amor homem e mulher. Você quer ver uma coisa? Esse negócio de amor eros, varão, isso é complicado. A Bíblia fala desse amor eros, que é o amor de homem e mulher, né? Quando o camarada está vivendo esse amor eros, amor de homem para com mulher, você, varão, que está mexendo aí nos papéis aí, já viveu o amor eros? Varão, isso faz eu passar vergonha, não, mano? Tá olhando aí, né, varão? Então presta atenção aqui, ó.
Vamos pegar esse outro varão aqui, ó, que tá mais perto. Você já viveu o amor eros, varão? Já viveu o amor eros, tá vendo? Bom, quando você tá vivendo... Quando você tá vivendo o amor eros... Varão, vigia, varão. Quando você tá vivendo o amor eros... É assim, ó. Se o cidadão... A namorada, a mulher... Falar pra ele assim... Ó, eu tô aqui em São Paulo... Tô sem dinheiro para pegar a condução. O que o cara do amor eros faz, varão? Aqui, ele tá em Hortolândia, mas ela ligou para ele. O que ele faz? 40 minutos. 40 minutos ele tá lá em São Paulo. Tá ou não tá, irmã? Já viveu isso aí, irmã? Já, aí, ó. Coisa, ó, ganhou um elogio, hein, varão? Aí é coisa linda, hein? Até que enfim ela elogiou, né? Que você sempre que se elogia, né, meu? Aí vamos prosseguir essa história. Então, irmãos, aí tem esse amor, que é o amor eros. Ah, eu faço tudo por você. Isso é o amor eros. Amor romântico, isso é legal. Mas aí, irmãos, tem o amor fraterno, que é o amor de pai para filho, amor de irmão. Que você também, para e pensa comigo, cadê as mães? Levanta a mão aí, quem é mãe? Mãe, as mães, olha que legal. O seu filho tá com um problema lá em São Paulo. E ele liga: mãe, tô com um problema aqui, mãe, preciso que a senhora venha ou me ajude. Qual a mãe que não vai ou não vai ajudar? Levanta a mão. Todas vão, não é? Eu quero que vocês vão entendendo o amor. Já entendeu o amor eros, varão? Então tá bom. Aí, o amor filia, o amor fraterno, que é esse amor, né? De irmão, é um irmão, um amor fraternal, um amor de pai. O que eu estou mostrando para você? Que você não recusa atender a pessoa que você ama. Certo? Só que a Bíblia também fala do amor ágape, que é o amor em grau superlativo, que é o amor de Deus para com o ser humano. E é esse amor que nós devemos demonstrar para com os nossos irmãos. Aí agora a comparação é igual. A comparação é igual. No amor eros, você vai atender sua mulher, sua namorada. Você vai. Irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, quando era mais novo, varão, eu era meio abestado. Lá no norte a gente fala abestado. Eu era abestado, irmãos. Eu me lembro como se fosse hoje. Se eu tinha uns 18 anos, rapaz, é bom o cara ter 18 anos, mas 18 anos também você não sabe nada, né? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, com meus 18. Quem mais queria isso aí? Levanta a mão, vamos ver. Todo mundo, né? Eu queria, irmão, a cabeça que eu tenho hoje com 18. O negócio ia ser bom demais. Aí, irmão, eu tinha lá meus 18 anos, e eu me lembro, naquela época não tinha carro. Naquela época, você andava de ônibus e o ônibus demorava mais de 1 hora no ponto para esse lugar que eu ia. Chegava sábado, irmão, um calor desse daqui, ó. E em casa, tomava um banho e andava mais de 6 quilômetros a pé para ir visitar uma menina que eu estava querendo namorar com ela. Quem deu essa risada aí? Não faz. Pensa que é moleza, varão. Eu andava mais de 6 quilômetros, irmão. Abestado de tudo. Menina nunca quis nada comigo, né? Eu nunca quis nada comigo. Mas eu andava, era o interesse eros, né? Agora eu volto para o amor ágape. Irmão, o seu irmão está precisando de você lá em São Paulo. Ô irmão, tô aqui, irmão, deu um problema, me roubaram, tô sem dinheiro. Qual que é a resposta, varão? Tem essa resposta aí para nós? Vamos orar. Ô irmão, vamos orar. Vou pedir, vou mandar uma mensagem para o ancião agora, para orar por você. Pedir para pôr no grupo da igreja para orar. Que o irmão está passando dificuldade lá em São Paulo, perdeu o dinheiro. Ô ancião, vamos orar. Rapaz, é bom o cara não me ligar e não me mandar essa mensagem. Porque se mandar, o que eu vou responder, varão? Melhor nem falar.
Irmão, você entendeu? Quem entendeu aí? Quem conseguiu sintonizar se a gente ama ou não ama aí? Dê um amém. Amém. Você ama sua namorada, ama mulher, ama paquera, ama tudo. Você faz tudo por ela. Você ama pai, você ama mãe, você ama filho, você faz tudo por eles. E pelo seu irmão, o que é que você faz? Você ora. Ah, vamos orar, meu irmão, vamos orar. Irmãos, é aí que está o problema. Então você precisa entender o que é ter amor. Porque o João, ele diz assim: filhinhos, amemo-nos não em palavras, mas amemo-nos em ação. Então a pessoa que é amorosa, irmãos, você conhece ela assim, no dia a dia, no tratar. Aí você vai vendo que a pessoa, ela realmente demonstra amor. Não é aquela pessoa, pastor, qualquer coisa que precisar, nós estamos aí. Oba, ele falou qualquer coisa, nós estamos aí. Aí quando você liga, é que hoje nós não estamos. Justo hoje nós não estamos, pastor. Então, meus irmãos, confirme seu nascimento de Deus. Quem entendeu o que é ser nascido de Deus, aí dá um amém. Amém. É amar, meu irmão. Tem que amar o próximo, sabe? Tem que amar o próximo. E uma boa maneira de você entender o que é amar o próximo é você se colocar no lugar do próximo. É usar de empatia. É você ser humano. Tá? Aquele, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Percebeu, irmãos? Aquele que não ama, não conhece a Deus. O crente tem uns papos assim, ó. Isso aqui é papo de crente, irmão. Deus sabe todas as coisas. Ô irmão, mas por que você agiu desse jeito? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, irmão, mas será que você sabe? Esse é o problema. Quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Como que nós entendemos, como que nós investigamos nosso coração, como que nós agimos com amor? Irmão, não adianta eu dizer que eu sou crente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se eu não pratico o amor. Não conhece a Deus. Mas eu li a Bíblia inteira, pastor. Não conhece a Deus. Mas eu canto no ministério de louvor. Não conhece a Deus. Mas eu prego. Não conhece a Deus. Mas eu sou pastor. Não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Deus é amor. Deus é a essência do amor. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Deus é amor, irmãos. 9. Nisto se manifestou o amor para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha que coisa, irmãos. Forte esse texto, não é? Isso aqui é melhor do que deveres religiosos, irmãos. Isso aqui é melhor do que deveres religiosos. Deus nos amou e mandou o seu Filho para morrer por nós. Levante a mão aqui a mãe que tem coragem de enviar seu filho para morrer por alguém? Ou o pai? Nós não temos. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou de uma maneira que ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós vivamos. Se Jesus não morresse por nós, pode esquecer, irmãos, nós nem aqui estaríamos. E nisto está o amor de Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. Irmão, você não precisa esperar o irmão te amar. Ame primeiro. Mas é que eu nem converso com aquele irmão. Porque o crente, irmão, ele é todo cheio de achar justificativa.
tem uma coisa que crente gosta é de achar justificativa. Sim ou não? Crente é assim, ó. Aquele irmão chega lá na igreja, eu passo nesse corredor, ele passa no outro. Agora que deu um problema, ele veio atrás de mim. Interesseiro. Não, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Ame primeiro. Não espere que alguém te ame. Ame primeiro. O amor, ele é contagiante. Quando você é uma pessoa boa, quando você é uma pessoa que demonstra amor nas atitudes, nas palavras, sabe o que vai acontecendo? Você vai contagiando um, você vai contagiando o outro, e as coisas, você vai perceber que todo mundo te trata bem. Claro, né? Tem aquelas pessoas que morrem de inveja, né? Porque vê todo mundo te tratando bem, só que ele não sabe por que você é tratado bem. Porque você é uma pessoa que ama. Você é uma pessoa que tem Deus em você. Então, queridos irmãos, não espere que ninguém faça nada para você. Ame primeiro. Irmãos, isso daí, além de ser contagiante, ele vai sempre reproduzir. Você faz por alguém, alguém vai fazer com você, e com outro, e a pessoa vai se envergonhando. A pessoa vai se envergonhando, porque ela diz assim, puxa vida, fulano é tão bom comigo. Ó, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca julgue ninguém pelas aparências. É a pior coisa. Domingo passado, eu vou contar uma experiência breve para vocês. Domingo passado, vocês lembram que eu estava pregando aqui? Até falei do pneu do carro. Quem lembra que eu falei do pneu do carro? Pneu do carro careca, não sei o que, tal. Saí daqui, parei num mercadinho lá perto de casa. Que eu sempre vou lá no mercadinho. Aí cheguei lá no mercadinho. Só que eu não gosto do homem do mercadinho, varão. Não gosto. Sabe quando você não gosta? Já aconteceu assim com você? De não gostar da pessoa assim? Com quem já aconteceu? Você nem conhece a pessoa, mas você não gosta. Vamos ver, levanta a mão aí, vamos ver. Não gosto, simplesmente não gosto. Por quê? Eu fico vendo a esposa dele, é super atenciosa com os clientes. E o cidadão, ele entra, não dá nem bom dia, sabe? Aí um dia eu tava lá, e a esposa dele tava fechando lá minha comprinha. Ele chegou, passou, nem licença pediu, quase me derrubou. Aí eu falei assim, ô meu patrão, parece que você tá meio apressado, né? Não tive um dia bom hoje não. Eu falei, rapaz, é dose, né? Porque você trabalha também, então. Aí fiz uma conversinha com ele ali, ele ficou meio sem graça, né? Tipo assim, pro meu ramo eu tenho que tratar melhor as pessoas. Eu procurei dar uma nele sem ofender. Beleza, aí passou. Aí a semana passada eu saí daqui, lá vai eu. Fui buscar o almoço, passei no mercadinho do cidadão. Irmão, quando eu cheguei, que eu encostei assim, ó, encostei bem pertinho da guia, meu pneu, irmão, tá melhor do que meia vida ainda. O cara tinha largado uma garrafa long neck lá. Quando eu cheguei, o carro fez plac, escutei estourar a garrafa. Quando eu fui sair, o pneu fez tsh, cortou do lado, perdi o pneu, né? Irmão, aquele sol quente, eu assim, ó. Mas se você souber o ânimo que eu tava para trocar aquele pneu, varão, e o cara lá, olhando. Peguei um banco, sentei, soltei um parafuso, sentei de novo, peguei outro parafuso, aí ele veio, ô, posso te ajudar? Ó, pra você ver como é que é a coisa. Acho que ele ficou com a consciência meio pesada, porque alguém tinha bebido lá, no mercadinho dele, largou a garrafa. Posso te ajudar? Eu falei, rapaz, se você quiser me ajudar, você vai me ajudar muito, porque eu, sinceramente... E eu doido pra aparecer um moleque pra me dar 10 conto pra trocar aquele pneu, que eu não aguentava. Não aguentava trocar o pneu, irmão. Eu falei assim, eu posso te ajudar? Eu falei, pode. Aí ele foi lá, pegou o macaco dele, pegou a chave de roda dele, que era muito melhor do que os meus. Foi lá, irmão, fez, tirou, trocou o pneu pra mim. Irmão, você pensa numa coisa. A má impressão que eu tinha dele acabou na hora. Acabou na hora. Ou seja, eu não conhecia aquela pessoa, mas eu já estava causando um pré-conceito daquela pessoa. Só porque ele chega cansado, passava lá, final de tarde, e não cumprimentava. Então, quantas vezes nós fazemos isso?
Ou seja, nós precisamos conhecer as pessoas. A gente precisa, irmãos, conhecer as pessoas. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, antes de você dizer assim, porque tem crente, eu já escutei crente dizer assim, pastor, o crente diz assim, é que o meu santo não bateu com o dele. O crente agora tem até santo, rapaz. É só Jesus na causa. Então, irmãos, olha só que coisa. Vamos voltar lá no livro de João. Então, quem não amar, irmãos, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Então não pode. Aí ele diz assim, versículo 11: Amados, se Deus nos amou, assim também nós... Qual é a palavra que aparece aí? Devemos. Eu não faço nada por dever, pastor. Faz sim. Deus disse que você deve amar. Mas eu só vou amar também se eu quiser. Não, você vai amar porque você deve. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. A única coisa, irmãos, que eu posso dever para vocês é o amor. A única coisa que vocês podem dever para mim é o amor. E quando nós amamos, nós temos comportamentos diferentes. Ontem eu preguei sobre isso. Quando nós amamos, nós não ficamos falando mal do nosso irmão. Não. Quando nós amamos, nós ajudamos nosso irmão. Quando nós amamos, nós temos prazer nas consecuções dos nossos irmãos. O irmão está vencendo. Irmão, celebra com ele. Celebra com ele. Olha o irmão aqui, Esse irmão aqui, Deus abençoou ele. Comprou um carro. Comprou ou não comprou, varão? Olha. Comprou um carro, irmão. Irmão, mas você não tem noção como eu fiquei contente quando ele falou para mim que tinha comprado o carro. Foi como se eu tivesse comprado. Sabe? Não é porque eles vinham comigo todo domingo. Não. Mas eu fiquei pensando essa noite. Olha só como é legal você servir os irmãos, né? Eu tenho certeza que se eu ligar para ele e falar assim, Fábio, tem um irmão fulano ali, que precisa de uma carona. O que você vai fazer, Fábio? É o amor, meu irmão. Aí ontem à noite o Jair falou assim, varão, meu carro quebrou, tal, não sei o quê. Amanhã eu vou para a igreja de Uber. Da minha casa na dele dá 3 quilômetros. Não, meu irmão, vou lá lhe buscar amanhã, fique em paz. Isso é o amor, irmão. Agora não tem negócio de entrou por aqui, meu carro quebrou, varão. Rapaz, é fogo, né? É fogo. Mas vamos orar. Irmão, orar não resolve o problema do carro do irmão. Orar não enche barriga de irmão. O que ajuda é ação. Por isso que o nome chama oração. Você tem que orar e agir. Entende? Eu conheci um pastor amigo meu, toda vez que o problema era difícil, eu já ensinei esse pastor Anderson. Toda vez que o problema é difícil, o que a gente fala, varão? Vamos orar. Porque não dá para resolver, irmão. Se você falar comigo, eu falar assim, vamos orar. Você fala, vixe, estou lascado. Porque não dá para resolver, irmão. Quando vai orar é porque não dá. Mas, quanto mais a gente evitar de orar para resolver o problema dos irmãos, é melhor. Quanto mais a gente agir, é melhor. Vamos prosseguir. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Irmão, ninguém jamais viu a Deus. Mas se você ama o seu irmão, Deus está em você. Olha que palavra maravilhosa. Quando você ama o seu irmão, Deus está em você. Não adianta você ficar dizendo para mim, como eu amo a Deus. Irmão, mentira! Você só pode dizer que ama a Deus se Deus aparece no seu amor ao próximo. Do contrário, você não pode dizer que ama a Deus, porque você nunca jamais viu a Deus. Como é que você pode amar aquele que você não viu e ama aquele que você e não ama aquele que você vê todo santo dia? Então não tem como. Quando você ama uns aos outros, Deus está em nós. Você percebe como o amor, irmão, é superior ao conhecimento?
Você percebe como o amor é superior à teologia? Você percebe como o amor é superior a qualquer coisa? Quando você ama o próximo, Deus está em você. O análise é esse, meu irmão. Eu amo o próximo, então Deus está em mim. Eu não amo o próximo, Deus não está em mim. Quem entendeu essa palavra aí, dê um amém. Nisso, versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar do mundo qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. E nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Irmãos, veja só que interessante. O critério que Deus vai usar para te julgar. Quem entendeu qual é? Levante a mão para me ver se acompanha o que eu preguei. Qual é o critério que Deus vai usar? Levanta a mão, deixa eu ver. Qual é então? Fala para mim. É o amor, irmão. Não adianta, mas eu era pastor. Esse critério aí a gente vai deixar. Isso aí a gente não vai. Esse quesito a gente não trata. Ah, mas eu era cantor da igreja. Não, esse quesito também não tem aqui no julgamento. Qual que tem, Jesus? É amor. Aí o camarada já desce aquele gelo na espinha e fala: meu Deus do céu, quem fui eu lá? Irmão, você vai ser julgado pelo que você foi aqui. Ou você ama, ou você não ama. Se você ama, você está em Deus, Deus está em você. Se você não ama, você não está em Deus e Deus não está em você. E você vai ser julgado pelo amor. É por isso que ele aboliu a lei de mandamentos, porque ele vai ser julgado pelo que está no seu coração. E ele continua assim, ó, 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Esse versículo 18 aqui, irmão, se você fizer uma pesquisa no texto original, você vai perceber o seguinte: aqui ele não está falando de ter medo, medo disso, medo daquilo. Não, aqui o temor que ele está utilizando é temor de viver o amor em prol do próximo. Esse é o temor. Porque tem gente que diz assim: ah, mas eu também não vou ajudar. Você passa pelo cidadão que está no farol, ele está lá pedindo esmola. Aí você fala assim: ah, eu não vou ajudar ele não, porque ele vai beber pinga, ou ele vai comprar droga. É esse tipo de atitude que João está falando. Você não tem que ter esse tipo de medo para praticar o amor. Você não tem nada a ver com a vida do cidadão, irmão. Se ele vai comprar droga, se ele vai beber pinga, esse é o problema de quem que é. Faça a sua parte. Jesus disse: não se desvie de quem pedir. Então nós não podemos fazer, não podemos ser hipócritas. E o texto continua dizendo assim, ó, 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha aí para o lado, olha aí para o seu lado, olha para o seu lado. É esse aí que você tem que amar, irmão. Adianta você ficar dizendo que ama a Deus se você não faz nada pelo próximo, não. Isso é besteira. Você viu seu irmão? Quem viu? Dá um amém. Amém. Faça por ele. Ai, pastor, é que eu estou aqui do lado da minha mulher, aí eu vi ela. Fazer igual o seu Madruga, só não te dou outra. Então olha para o outro lado, irmão. Olha para o outro lado. Versículo 21 para terminar. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
Queridos irmãos, o amor, eu falei no começo do ano que nós iríamos insistir nesse tema na Igreja Elim de Hortolândia. Sim ou não? Sim. Eu sei que muitas vezes você tem dificuldade com uma certa pessoa. Sei que tem. Eu tenho também. Todo mundo tem. Irmão, mas tem uma continha básica e fácil para você não se importar com as dificuldades que você tem com o irmão. Essa conta é assim: eu não gosto muito do jeito dele, certo? Eu não gosto muito do jeito dele, mas será que Deus gosta do meu? Aí você nunca mais vai ter problema com ninguém. Você entendeu? Quem entendeu isso? Amém? Amém. Eu não gosto muito do jeito desse irmão, mas será que Deus gosta do meu jeito? A hora que você fizer essa conta, meu irmão, Deus vai verdadeiramente estar com você. Deus abençoe vocês.